Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 8. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 32 até o versículo 36, Provérbios, capítulo 8. Nós vamos ler, queridos, do versículo 32 ao 36. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 8, do versículo 32 até o versículo de número 36. A palavra do Senhor nos diz assim: Agora, meus filhos, escutem o que eu, a sabedoria, digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos para que o Senhor ministre aos nossos corações nesse momento. Pai, por favor, nós estamos diante da sua palavra, nós lemos a sua palavra e nós clamamos, Pai, para que o Senhor fale conosco através dela. Que o nosso coração se encha de alegria por ouvir a verdade. Que nós possamos, sim, nos regozijar na verdade. Que o nosso coração se dobre diante do Senhor em obediência, mas também completamente tomados pela alegria que só o Senhor pode dar. Nos traz sabedoria ao meditarmos na Tua palavra. Ao sermos ministrados pelo Teu Espírito, opera em nós. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O que é que você deseja para o seu 2025? Riqueza, bens, saúde, felicidade? O que é que estava lá na sua listinha? Quando você estava orando por este novo ano que o Senhor nos deu e tem nos dado, o que é que você pediu para Ele? A Bíblia nos conta, queridos, que Salomão, ao ser coroado rei em Israel, não pediu riqueza, nem bens, nem honrarias, ele não pediu a morte dos seus inimigos, mas Salomão pediu sabedoria e conhecimento da parte de Deus para que ele pudesse governar o povo de Israel. E por causa da beleza, da nobreza desse pedido, o Senhor concedeu que Salomão pudesse governar o povo de Deus, demonstrando a sabedoria que vem do Senhor. Ainda que todos nós precisemos, queridos, de algum dinheiro para vivermos o próximo ano, ainda que nós precisemos de saúde para poder trabalhar, ainda que nós possamos almejar uma vida feliz para esse ano que está chegando, que está começando, na verdade, eu acredito que não existe nada mais necessário para vivermos 2025 do que uma vida cheia de sabedoria. E veja, quando eu falo sobre sabedoria, queridos, eu não estou falando apenas sobre uma virtude etérea, um saber inalcançável e místico que nós precisamos para então tomar alguma decisão ou que nos faz reter uma palavra ríspida que seria direcionada a alguém que nos ofendeu. Sabedoria, queridos, de acordo com a Bíblia, é muito mais do que isso. E segundo a palavra, queridos, nós devemos viver a sabedoria porque ela nos faz pensar,
planejar, projetar, sonhar, desejar e caminhar de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque você de fato quer viver a vontade do Senhor para você em 2025, não é verdade? E a única forma, queridos, de vivermos a vontade de Deus para nós é se nós vivermos uma santa sabedoria. Muita gente trata o livro de Provérbios como se fosse uma caixinha de promessas. Os mais novos talvez nem saibam o que é uma caixinha de promessas, né, queridos? A caixinha de promessas era um estojinho desse tamanho, que às vezes vinha em forma de chaveiro ou em forma de uma caixinha mesmo, que você abria aquilo e tirava um versículo por dia, né, em que teoricamente tinha lá as promessas de Deus para as nossas vidas. E tem muita gente que trata o livro de Provérbios como se fosse essa caixinha de promessas, tirando de lá um versículo por dia, como se fosse uma espécie de sorte do dia. Como se fosse um horóscopo gospel, sabe como? Acontece, queridos, que esse tipo de uso do livro de Provérbios jamais pode conduzir alguém a uma vida sábia de verdade. No entanto, ainda que Provérbios tenha sido escrito para nos mostrar o valor da sabedoria, mais que isso, queridos, através desse livro, o Espírito Santo quer nos conduzir no único caminho aceitável de uma vida com Deus. O Senhor, através do livro de Provérbios, queridos, está tentando nos encorajar a buscarmos uma vida sábia, a buscarmos a sabedoria. Mas entenda, essa sabedoria que é descrita e ensinada aqui, queridos, não é uma sabedoria, entre aspas, natural, que nós poderíamos aplicar tão somente ao dia a dia de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, seja essa pessoa regenerada ou não, alguém que crê em Jesus ou não. A sabedoria de Provérbios, queridos, é uma sabedoria santa. Historicamente, o livro de Provérbios sempre teve um papel extremamente significativo no que diz respeito ao comportamento ético do povo de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que essa santa sabedoria de Provérbios é o fundamento para a concepção ética do reino de Deus, tanto para Jesus quanto para os outros autores do Novo Testamento. E isso porque, queridos, o livro descreve para nós, o livro de Provérbios descreve para nós, não apenas o modo como o povo de Deus deve viver a sabedoria, mas muito mais do que isso, queridos. Como o povo de Deus precisa incorporar as virtudes que são marcas do reino de Deus. E o motivo pelo qual nós entendemos isso, irmãos, é porque Provérbios, apesar de ser um livro poético, nos mostra uma série de personagens. A sabedoria, um pai, um filho, um tolo, a mulher adúltera. E cada um desses diferentes personagens do livro, queridos, vão nos mostrando que aqueles que vivem de maneira sábia, aqueles que incorporam em si, na sua vida, na sua existência, essa santa sabedoria, também vai nos mostrar, esse mesmo livro vai nos mostrar, aqueles que são escravos, algemados pelas suas tolices. Esses diferentes personagens do livro de Provérbios apontam para nós, queridos, algumas marcas sociais, algumas marcas morais, algumas marcas até intelectuais das pessoas.
É por isso que, nesse livro, os sábios são descritos não apenas como pessoas que têm uma alta capacidade intelectual, pessoas que têm um conhecimento prático para resolver os dilemas da vida. Muito mais do que isso, os sábios são descritos como aqueles que vivem a vontade de Deus e que incorporam a retidão, a integridade, a diligência, a generosidade. Por outro lado, queridos, os ignorantes não são apenas aqueles que praticam tolices. Na verdade, Provérbios nos mostra que em alguns momentos os tolos são até bastante espertos, sagazes, perspicazes. O que o livro de Provérbios apresenta para nós, irmãos, é que a tolice dos ignorantes é viver em oposição à vontade de Deus. Eles são perversos, insolentes, cobiçosos, eles são imorais. E eu digo isso, irmãos, porque na Bíblia a sabedoria não é apenas um conhecimento filosófico. A sabedoria não é apenas um conhecimento intelectual, ou então tão somente um conhecimento prático para resolver dilemas da vida. A sabedoria está profundamente associada com a santidade. A vida sábia é uma vida santa. Por outro lado, a tolice está associada com o pecado, com a mentira, com a imoralidade, com a perversidade, com a injustiça. Além de ser pecado, cada uma dessas coisas é falta de sabedoria. E isso, irmãos, não apenas porque um caráter moralmente deficiente vai induzir um comportamento irracional, como um ganancioso que faz negócios equivocados e acaba perdendo seu dinheiro, mas porque a perversidade e o pecado são uma corrupção da vontade de Deus que estabelece tudo o que existe. Afinal, queridos, nós nunca podemos nos esquecer que a verdadeira sabedoria é baseada no temor do Senhor. Ou seja, quando não há temor do Senhor, não há sabedoria. Pode ser experiência de vida, mas não é sabedoria. Isso porque, queridos, o que a Bíblia nos mostra é que a verdadeira sabedoria nos conduz à santidade. E nós descobrimos isso, irmãos, quando nós percebemos que o propósito dessa grande sessão, que vai do primeiro capítulo até o fim do capítulo 9 de Provérbios, é fazer com que os jovens e com que os simples acolham a sabedoria e, ainda mais que isso, que neles seja incutido o desejo de discernir e de perseverar no caminho da sabedoria. Através de Salomão, submisso à iluminação do Espírito, à revelação do Espírito, o Senhor Deus está exaltando os benefícios da sabedoria para uma vida de fidelidade à aliança. Em outras palavras, queridos, essa santa sabedoria do livro de Provérbios, que o livro de Provérbios nos ensina, é uma sabedoria que deveria ser produzida em nós como consequência da nossa união com Cristo. Como consequência, como um resultado da nossa fé no Evangelho. E por que nós precisamos entender assim, queridos? Porque no capítulo 8 de Provérbios nós encontramos a descrição de uma senhora, a senhora sabedoria. Aqui, a sabedoria é descrita como se fosse uma pessoa, uma mulher de excelente valor, que existia desde a eternidade. Essa personificação da sabedoria, queridos, provavelmente é apenas um artifício poético para expressar de maneira vívida a autoridade que essa sabedoria tem. No entanto, queridos, ainda que seja precipitado ver essa
personificação da sabedoria, a Senhora Sabedoria, como um retrato do ser de Deus, não há dúvida, irmãos, que a revelação de Jesus Cristo é a grande demonstração da autoridade, da bondade e da graça, da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo diz para nós, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. No capítulo 2 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que a busca incansável dos pagãos pelos mistérios de Deus, pelos mistérios espirituais, se encontrava em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é a sabedoria de Deus, irmãos. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, mas apesar disso, irmãos, eu não encontro uma base para afirmar que a sabedoria descrita aqui em Provérbios 8 seja necessariamente a pessoa de Cristo. Isso porque, irmãos, no Novo Testamento, nós somos apresentados a uma realidade em que a sabedoria é uma categoria teológica para descrever a identidade, a divindade, a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, mas não necessariamente a pessoa de Cristo. Por isso, eu prefiro entender esta Senhora Sabedoria de Provérbios 8 como uma personificação da sabedoria que todos aqueles que estão em Cristo possuem ou deveriam possuir por causa do Evangelho. Uma santa sabedoria que deve ser buscada e que precisa ser produzida em nós. Essa santa sabedoria não é produzida em nós de forma natural, irmãos. Afinal de contas, a sabedoria natural pertence a este mundo. E como nós lemos em Tiago, capítulo 3, versículo 15, na liturgia de hoje, essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. E ela não é capaz de nos conduzir a qualquer realidade que nos favoreça diante de Deus. Irmãos, se a vida natural é capaz de produzir sabedoria em nós, queridos, então todos os idosos seriam extremamente sábios, não é verdade? E apesar daqui na nossa igreja nós termos aí os nossos jovens de outrora que são extremamente sábios, quando a gente anda por esse mundão afora, nós vamos encontrar muitos idosos que não sabem se conduzir de maneira sábia, não é verdade? Nós encontramos crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos vivendo uma tolice sem sentido, justamente porque não existe uma sabedoria natural. Apenas o Evangelho. É só Cristo habitando em nós que produz verdadeira sabedoria, que produz santa sabedoria. E é exatamente por isso, queridos, que a santa sabedoria deveria ser o seu pedido número 1 na sua listinha de desejos para 2025. E nós deveríamos fazer isso, queridos, em primeiro lugar, porque a santa sabedoria nos conduz à verdadeira felicidade. A santa sabedoria é o que de fato nos conduz a uma verdadeira felicidade. Você já viu aquele filme, A Procura da Felicidade? É um filme bem antigo que conta a história de um homem que foi abandonado pela sua esposa e que agora, como pai, ele precisa trabalhar duro para tentar dar uma vida melhor para o seu filho de 5 anos de idade. O filme é bastante emocionante, mas ele corre o risco de passar a ideia de que a verdadeira felicidade é conquistada por nós. Com muito esforço, com muito trabalho, com dinheiro
e com um sustento adequado para a nossa família. No entanto, queridos, eu acho que seria bastante ingênuo se eu dissesse que nós, como cristãos, não estamos à procura da felicidade, não é verdade? Ou que nós não queremos felicidade. Afinal, por acaso você quer ser triste em 2025? Acho que não, né? Eu tenho certeza que você não quer que a tristeza bata à sua porta e que você só consiga se livrar dela em 1º de janeiro de 2026. Eu tenho certeza que você não quer isso para você. O grande problema, queridos, é que, assim como o personagem do filme, nós acabamos buscando a felicidade nas coisas erradas. No fundo, irmãos, nós achamos que a verdadeira felicidade está em trabalhar duro, ganhar dinheiro, comprar um carro novo, pagar as contas, ter bem-estar, ter conforto. Acontece, queridos, que apesar destas coisas serem boas, nenhuma delas pode, de fato, produzir felicidade na vida. Veja o que diz o versículo 32 de Provérbios 8. Agora, meus filhos, escutem o que eu, a sabedoria, digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Existe uma recompensa de viver a santa sabedoria, irmãos. A recompensa é verdadeira felicidade. Na verdade, a única maneira de viver feliz é andar neste caminho da santa sabedoria. No entanto, irmãos, isso não quer dizer que andar no caminho da sabedoria vai te levar a experimentar dessas coisas que o filme apresenta para nós como felicidade. A sabedoria não vai necessariamente te trazer riquezas e bens e conforto e bem-estar. Porque na cultura do Antigo Testamento, na cultura em que o livro de Provérbios foi escrito, a ideia de ser feliz, ela não estava relacionada apenas com a perspectiva das bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Era sobre a perspectiva de uma bênção de Deus, mas não apenas nas coisas boas que Deus nos dá. No Antigo Testamento, queridos, a verdadeira felicidade, a bênção de Deus, estava em viver a aliança com Deus. Viver em obediência a Ele e desfrutando da sua presença. Não é à toa, queridos, que o salmista, lá no Salmo 16, no fim do versículo 11, diz: na tua presença, Deus, há plenitude de alegria. À tua direita existe delícias perpetuamente. A ideia da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, queridos, é desfrutar da verdade de que o Deus do universo é o nosso Deus, é o teu Deus. O caminho da santa sabedoria é um caminho de felicidade, porque o Senhor se faz presente. Pela manhã, no culto da manhã, o pastor André Aldo pregou sobre isso, sobre a nossa força e coragem para viver 2025 e que ela é completamente dependente da compreensão de que Deus se faz presente. Por causa do Evangelho, queridos, Deus nos alcançou e agora nós pertencemos ao Senhor. Mas perceba, se a verdadeira sabedoria é uma santa sabedoria, então você precisa lutar contra o pecado para desfrutar de felicidade. Viver a mentira, a imoralidade sexual, o engano, a ganância, a soberba podem alimentar os seus ídolos, pode até trazer alguns falsos prazeres, mas é só na santidade de Deus, queridos, que nós encontramos verdadeira felicidade. Você não vai conseguir ser feliz em 2025 se tudo o que você busca é o seu conforto. Você não vai conseguir viver a felicidade se o que você trabalhar em 2025 seja apenas para pagar os seus luxos. Você não vai conseguir ser feliz se você não consegue controlar a sua língua.
Você não vai conseguir ser feliz se você não consegue controlar os seus apetites sexuais. Se você quer ser feliz no ano novo, então, afasta o seu coração do pecado e dos ídolos. Refreia a língua do mal. Busca a paz. A vida feliz é uma vida disciplinada. A vida feliz é uma vida equilibrada. A vida feliz, queridos, é uma vida de obediência aos preceitos da aliança. A vida feliz é uma vida santa. No entanto, em segundo lugar, saiba que a santa sabedoria precisa ser buscada diariamente. Esse texto que nós estamos meditando hoje foi escrito por Salomão. E a Bíblia diz para nós, queridos, que não existiu homem tão sábio como Salomão, não é verdade? Você já se perguntou como é que um homem tão sábio como Salomão pôde terminar a sua vida tão mal? Pensa comigo. A palavra nos conta que as pessoas vinham de todos os cantos do reino para se aconselhar com o rei Salomão. Os governadores dos povos se admiravam da sabedoria de Salomão. Foi durante o reinado de Salomão que o povo de Israel provou da maior prosperidade da sua história, do maior poder da sua história. Mas mesmo assim, ao longo da sua vida, Salomão cedeu à ganância, à imoralidade, aos jogos políticos, à sede por poder, à sede, o desejo de proteção. O homem mais sábio que já existiu pereceu na tolice. E o resultado disso, queridos, é que logo após a sua morte, o reino de Israel foi dividido e nunca mais foi unificado. A história de Salomão, queridos, é relatada na Bíblia para nos lembrar que a sabedoria, quando não é buscada diariamente, pode esmorecer. O próprio Salomão, na sua sabedoria, afirmou no versículo 34, feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Como os irmãos sabem, há umas semanas atrás, a minha mãe ficou hospedada lá em casa por uma questão de saúde. E eu reparei que a Ana, minha filha, passou horas conversando com a minha mãe. E isso acontece, queridos, porque a Ana já está entrando numa fase que, apesar dela ainda gostar muito de brincar, agora ela está acumulando experiência. Ela está interessada em conhecer as coisas da vida. Ela quer ouvir as histórias dos mais velhos. Ela quer ouvir a respeito da experiência dos outros. E eu percebi, irmãos, que elas nem terminavam um assunto e a Ana logo já perguntava alguma coisa diferente para minha mãe. Às vezes a minha mãe não tinha nem terminado de contar a história e a Ana já queria saber de outra coisa. A imagem que o versículo 34 nos traz aqui, queridos, é exatamente essa, irmãos. A imagem de um aluno que busca na casa do seu mestre um ensinamento que ele ainda não possui. A ideia é de alguém que está tão sedento pela santa sabedoria, que vigia, que espera na porta da casa do mestre, esperando o professor acordar, para que ele então possa aprender uma nova lição a respeito daquilo que Deus quer. A santa sabedoria, queridos, não é algo que nós podemos nos suprir em um dado momento da nossa vida e depois, satisfeitos, deixamos de lado. Pronto, consegui adquirir toda a sabedoria que eu precisava para viver. Ao contrário, irmãos, nós precisamos buscar a sabedoria no temor do Senhor,
por toda a nossa vida. Mas preste atenção, não é tão somente pelo acumular dos dias que você vai se tornando mais sábio. Nós nos tornamos mais sábios, queridos, quando nós vivemos com Jesus. Quando nós buscamos a santa sabedoria que existe em Cristo, irmãos. É por isso, queridos, que não existe aposentadoria de crente, e os irmãos já me ouviram falar tanto sobre isso. Ainda que os mais velhos não tenham mais o mesmo vigor, a mesma disposição física para servir como serviram no passado, queridos, nós precisamos nos lembrar que nós temos a riqueza de possuirmos aqui na nossa igreja irmãos que têm mais de 40, 50, 60, 70 anos de caminhada com Jesus, irmãos, e nós precisamos valorizar isso. Quando nós olhamos para os nossos jovens de outrora, queridos, nós precisamos olhar para eles como gente que passou os últimos 40, 50, 60 anos aprendendo a sabedoria do Evangelho. Mas isso não quer dizer que a gente deva menosprezar a sabedoria daqueles que, com bem menos tempo de caminhada, têm aprendido a santa sabedoria aos pés da cruz. A busca por esta santa sabedoria, irmãos, é um processo que dura a vida toda. É um processo de busca, de garimpo, de persistência, de clamor. É o nosso coração humilhado diante de Deus todos os dias, falando que nós não conseguimos viver como Ele quer e que nós não aguentamos mais as tolices e ignorâncias que nós cometemos. É nós, diante de Deus, clamando para que Ele venha nos socorrer. Porque nós não conseguimos simplesmente desfrutar da beleza e da glória da verdade, por mais que ela esteja escancarada diante de nós. É exatamente por isso, queridos, que o apóstolo Tiago diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Não pare de buscar a santa sabedoria, persista, insista, clame ao Senhor, olhe para o Senhor e tema o Senhor. Mas não apenas isso, queridos. Lembre-se que, em terceiro lugar, a santa sabedoria atrai a plenitude da vida com Deus. Preste bem atenção. A santa sabedoria atrai a plenitude da vida com Deus. A narrativa da criação, irmãos, é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. E em quase todos os outros livros da Bíblia, há uma menção de Deus como criador de tudo o que existe. Quando nós falamos a respeito da criação, irmãos, o primeiro atributo de Deus que vem à nossa mente é o seu poder majestoso, não é verdade? A Bíblia fala que Deus criou tudo o que existe pela palavra do seu poder. Mas, irmãos, nós nem sempre lembramos que o mundo também foi criado por um Deus sábio. As coisas não foram criadas apenas a partir do poder de Deus, mas também a partir da sua sabedoria. O profeta Jeremias une poder e sabedoria no ato criacional de Deus, quando ele diz lá em Jeremias capítulo 10, versículo 12, que o Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. O mundo existe e foi ordenado pelo poder e pela sabedoria de Deus. É pela sabedoria de Deus que Ele estabeleceu todas as coisas criadas na sua relação com Ele e com as outras criações e com as outras coisas, entre elas mesmas. Em outras palavras, queridos, Deus criou o mundo e pela sua providência, Ele atua no mundo,
fazendo com que tudo aconteça de acordo com o propósito criacional que Ele deu ao mundo. E se Deus criou todas as coisas para a sua glória, queridos, então nós precisamos e devemos entender que a sabedoria de Deus criou tudo o que existe para funcionar, não é verdade? Tudo o que Deus criou é bom, não é mesmo? Deus criou e ordenou o funcionamento do mundo pela sua sabedoria. Isso quer dizer, queridos, que quando nós vivemos de maneira sábia, quando nós vivemos de acordo com a santa sabedoria de Deus que criou todas as coisas, ao mesmo tempo em que nós vivemos do jeito como Deus gostaria que nós vivêssemos, nós também, irmãos, estamos seguindo o, entre aspas, fluxo da criação. Um fluxo da provisão favorável de Deus para a vida, da provisão favorável de Deus para a sua glória. No entanto, queridos, aconteceu uma coisa que perverteu a criação, não é verdade? O pecado. Quando o ser humano pecou, irmãos, a criação foi profundamente afetada. A vida que devia ser desfrutada nessa realidade gloriosa da presença de Deus, o Criador sábio, foi transformada numa morte destrutiva. Acontece, queridos, que o pecado continua destruindo a realidade da criação. O pecado atrai a morte, irmãos. E por isso, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós agimos fora dos parâmetros da sabedoria criacional de Deus, nós estamos sim atraindo caos, morte e destruição. E isso não apenas para a nossa vida espiritual, mas para toda a realidade cósmica que está ao nosso redor. É por isso que os versículos 35 e 36 nos dizem: pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Em outras palavras, irmãos, seguir a sabedoria é seguir o caminho de bênçãos. Mas negligenciar a sabedoria é o caminho da morte. Queridos, não tem outra forma de entendermos isso. Se nós queremos o favor do Senhor, se nós queremos a plenitude da vida, então, queridos, nós precisamos viver a santa sabedoria, porque quem a rejeita ama a morte. Concluindo, queridos, esse texto, irmãos, oferece salvação para aqueles que se entregaram à tolice. E num certo sentido, queridos, todos nós somos aqueles que, por algum momento, nos deixamos levar pelo pecado, pela mentira, pela imoralidade, que lá em Provérbios é representado pela mulher adúltera. Mas a santa sabedoria surge para nós oferecendo uma vida diferente, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse texto traz para nós o imenso valor da sabedoria, uma santa sabedoria, queridos, que nos conduz a um relacionamento íntimo com o Senhor, uma santa sabedoria que nos leva a perceber, conhecer e se submeter à ordem que existe no cosmos a partir da sabedoria de Deus. Tudo isso, queridos, para que nós possamos viver de acordo com a ordem do Senhor, ao tecer os fios da malha da criação. Essa santa sabedoria, queridos, não é produzida em nós pela nossa vontade. Essa santa sabedoria não aumenta porque os anos se passam na nossa vida. A santa sabedoria é produzida em nós porque nós
nos encontramos em Cristo. O poder e a sabedoria de Deus. Nós temos a possibilidade de vivermos a santa sabedoria porque nós estamos unidos com Cristo, em quem se encontra todos os tesouros da sabedoria. É por isso, queridos, que o versículo 33 de Provérbios 8 nos diz: ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Que você possa almejar viver essa santa sabedoria em 2025. E que assim, queridos, Deus nos abençoe. Feliz ano novo. Nós vamos nos preparar